Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica de boas práticas e também te respondo uma pergunta muito comum para os podcasters em 2024. Fazer crossover no podcast ainda funciona? Crossover é um termo muito utilizado e muito conhecido pelos podcasters mais antigos que fazem podcast aí desde antes da pandemia. E nada mais é do que essa prática de convidar outros podcasters para participar de um episódio do seu próprio programa. E qual é o objetivo disso? O objetivo é você aumentar a sua rede de contatos e também apresentar aquela pessoa para a sua audiência, para que depois ela também possa apresentar o próprio podcast para os seus ouvintes. Do outro lado da moeda, quando a pessoa já tem um podcast, já tem uma audiência consolidada e participa do seu programa, ela também pode trazer uma audiência nativa dela para conhecer o seu programa. Então é um sistema de parceria de apresentação de podcasters e podcasts muito interessante e muito bacana de se fazer. Principalmente porque você vai estar gravando podcast com quem já grava podcast e aí tudo é mais divertido e também tecnicamente mais fácil. Mas será que isso ainda funciona em 2024 ou será que essa onda de prática de crossovers já ficou lá para trás? A boa notícia é que sim, crossover ainda funciona, por esses motivos que eu te apresentei. E para embasar essa resposta, eu trago aqui um dado que consta na Podpesquisa de 2024, feita pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters. Entre vários itens de pesquisa, existe um item lá na Podpesquisa 2024, que é com relação à descoberta e preferências de conteúdo, onde os ouvintes de podcast responderam quais são as formas de descoberta de novos podcasts. E 20,51% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que conhecem novos podcasts a partir da indicação de outros podcasters. Esse dado ele é muito interessante para a gente pensar o crossover como uma estratégia de descoberta de nova audiência e de novos programas de podcasts. E claro, é uma excelente forma de fazer parcerias dentro da podosfera, como eu comentei com vocês lá no início desse episódio. Resumidamente, eu acho que vale a pena você experimentar. Acho que vale muito a pena, acho que essa boa prática é uma prática nativa dessa mídia, não exclusiva a ela, mas sim nativa dessa mídia, principalmente no campo independente e também no campo profissional. Afinal, tem vários podcasts aí profissionais que são aqueles podcasts que vivem do próprio podcast, onde de tempos em tempos eles levam outros podcasters para tratar de algum assunto ou até mesmo para apresentar o seu programa se couber uma pauta para isso. Então, fica uma dica aqui, bota aí no seu planejamento para você fazer um ou mais crossovers na próxima temporada do seu podcast. Eu agradeço muito a sua audiência até aqui, obrigado pela companhia, obrigada pela confiança, obrigada pelo play. Te convido a ouvir os outros episódios aqui do Estúdio 31 e se você se sentir confortável de também compartilhar esses episódios ou mesmo o programa aí nas suas redes sociais. Se quiser me seguir, eu tô lá no Blue Sky como domenicamendes.com e também lá no Blue Sky como opodcastadelas.com.br, que também é o site da iniciativa O Podcast Delas. Conheça o nosso trabalho, ou se preferir, lá no Instagram, @opodcastadelas e @domenica.mendes. Eu te espero no próximo episódio. Um abraço fortíssimo e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.